e graça para você, amado irmão em Cristo Jesus. Eu quero partilhar com você Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é algo que a gente lembra sempre que lembramos que somos salvos. É algo que nós devemos lembrar sempre que lembramos que somos pecadores e que, graças a Deus, Jesus é o Salvador. O amor de Deus é algo que não é do nosso nível, né? Eu gosto de dizer que nós não amamos no nível de Deus, nem muito menos nós conseguimos compreender, na verdade, a grandeza, a imensidão do amor de Deus. Porque o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é tão perfeito que a gente não faz ideia. Ou seja, Deus é tão amor quanto Ele é Deus. E Ele é tão Deus quanto Ele é amor. No seu amor não encontramos mancha alguma. O seu amor é perfeito. O seu amor é inconfundível. O seu amor é incomparável, na verdade. E Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor através da morte de Jesus. Quando nós éramos pecadores. Efésios capítulo 2 também fala que é na muitíssima misericórdia do Senhor, porque Deus é rico em amor. No seu muito amor com que nos amou, Ele nos salvou, mesmo sendo nós ainda pecadores. É isso que a Bíblia Sagrada fala. Então, o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus poderia ser indescritível, ok? Poderíamos falar nesse nível que não se compreende, porque nós precisamos de uma motivação para amar. Precisamos que alguém nos faça um bem para amá-lo. Precisamos que alguém nos saúde bem, nos trate bem, fale bem conosco, para que nós possamos criar afeto por esta pessoa, para que nós possamos criar amor. Mas Deus nos amou quando ainda estávamos mortos, ok? Ou seja, qual é a diferença do nosso amor, do amor do homem para com o amor de Deus? O amor do homem é um amor que eu gosto de usar essas duas expressões, ok? Deus não nos ama por causa de, tá? Deus nos ama apesar de. Por exemplo, o marido ama a mulher porque ela se comporta bem, porque ela é do jeito que ele quis, normalmente. E quando ela deixa de ser aquilo que ele quis, ele começa então a perder aquele olhar, a olhar para ela com prazer, a olhar para ela com esperança, com virtude. E o pai, muitas das vezes, se aborrece com seu filho e o despreza, o deserda por causa de seus erros. Mas ele sabia que filho erra, filho falha, filho comete erros absurdos, ok? Então, o seu amor, o seu afeto, muitas das vezes, o seu senso de responsabilidade para com seu filho começa a reduzir muitas das vezes. Mas eu amo o amor de Deus por nós. O amor de Deus não é um amor por causa de, mas o amor apesar de. Deus nos ama apesar de sermos pecadores, Deus nos ama apesar de sermos falhos, Deus nos ama apesar do nosso erro futuro, apesar do nosso passado. Deus nos ama e Ele nos amou na eternidade. Deixa eu ver como é que eu posso lhe explicar o amor de Deus. Sabe quando um casal planifica filho, eles vão criando ideia e eles na verdade já amam esse filho que eles estão a planificar, que ainda não tem no ventre. E quando uma mulher recebe a notícia que ela está carregando uma gravidez, ela começa a amar outra vez, ama com mais intensidade essa criança. E quando ela dá luz a essa criança e pega ela nos braços, o seu amor aumenta ainda mais. E quando esse filho vai dando gosto, né? Vai sendo bom filho, obediente e coisa assim, o amor desta mãe ainda vai alargando-se. Mas sabe o que acontece? É que o amor de Deus
não é assim exatamente. O amor de Deus, ele começou lá na eternidade. Ele nos amou, ele nos projetou, ele nos formou e ele sabia dos nossos erros e ainda assim ele nos amou. Ele sabia que nós erraríamos na caminhada e ainda assim ele nos amou. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é incrível. O amor de Deus é infinito. Seu amor não depende do que fizemos. Seu amor depende do seu próprio amor. Ele nos ama com o seu amor. Ele não nos ama com virtudes humanas. Ele nos ama e nos trouxe para perto de si com o seu amor. É o seu amor que nos transportou para perto dele. É o seu amor por nós. É o seu amor por ele até mesmo que faz então com que ele haja desta maneira para conosco, porque o seu coração só transborda de amor. Mas Deus é justiça, claro que Deus é justiça. Deus é tão justo quanto ele é amoroso. Deus é tão misericordioso quanto ele é justo. Não podemos negar sua justiça e do mesmo nível, não podemos negar o seu amor. Eu quero lhe fazer lembrar que Deus é amor. Deus ama você incondicionalmente. Você não pode fazer nada para que Ele possa te amar mais. E você não pode fazer menos para que Ele possa te amar menos. Sabe por quê? Porque o amor dele não é por causa, mas o seu amor é apesar de. Deus abençoe você em nome de Jesus. Espero ter tocado na tua alma, teu espírito e teu corpo. Estou falando do seu coração, que hoje, se calhar, estava apertado, estava desconfortável por alguma situação que ocorreu e você pensou que Deus o amaria menos. Mas eu quero dizer que Deus o ama no mesmo nível. Você não pode ser mais santo para Deus amar mais você. Você não pode ser mais pecador do que você já é para que Deus possa amar menos você. Porque Ele ama você quando mesmo você não presta atenção. Ele ama você quando você o presta atenção. Ele ama você quando você não quer. Ele ama você quando você o quer. Então, o amor de Deus por nós não é por causa, mas é apesar de. Apesar de sermos pecadores, Ele nos amou. Ele nos resgatou. Deus abençoe você em nome de Jesus.